Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então, vamos começar o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 18 do livro Os Mensageiros. No programa passado, nós iniciamos mostrando o exemplo de alguém que durante 4 reencarnações sucessivas, não conseguia melhorar o próprio comportamento. Melhorava um aspecto e arrumava novas dívidas, que é a história da Laudemira, que está no capítulo 10 do livro Ação e Reação. E nós conversamos sobre isso porque a Ismália diz que nós, os encarnados da Terra, nós não saímos ainda do estágio de experiência. A gente continua repetindo os mesmos erros na política, na justiça, na religião, porque a gente ainda não elegeu Jesus para o nosso modelo e guia. Ele não é ainda o nosso paradigma, não é. Porque se ele fosse, a nossa política era outra, a nossa justiça era outra, não é? A nossa religião era outra, o nosso comportamento religioso era outro. Porque nós ainda não elegemos Jesus para o nosso, verdadeiramente ser o nosso modelo e o nosso guia. E aí nós trouxemos isso como coletividade, e nós trouxemos o exemplo de um espírito em particular, que é a Laudemira, que vai fazendo essas repetições sempre. Nós comentamos que os espíritos dizem que para a gente conseguir, né, essa nossa reabilitação, a gente precisa se sacrificar, né? E se sacrificar como? Dando combate ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa maledicência, né? O mal que ainda é a nossa escolha. E aí depois nós conversamos sobre a prece. O Marco trouxe, né, lá do Livro dos Espíritos, falou sobre a prece. A questão 658. A questão 658. E eu lembrei de mostrar que isso realmente não é só uma metáfora aqui que ele está usando sobre a luz, né? Não é só um símbolo assim fictício, não. Os espíritos, quando eles oram, eles realmente brilham. E brilham, a gente já viu que esse espírito, quando é superior, mesmo ele encarnado, na hora dessa oração, na hora que ele entra em êxtase, ele brilha no corpo. Aí o Marco deu o exemplo do Chico Xavier e a gente deu o exemplo do Gúbio, no livro Libertação, capítulo 12. Quando ele faz a oração lá na cela do hospício, onde estava internado o filho do perseguidor Saldanha, do obsessor lá da Margarida, que é a filha espiritual do Gúbio. Então, a gente falou sobre isso e agora nós vamos fazer uma leitura, não é? Nós não vamos parar, porque a história, depois a gente pode fazer algum comentário, mas vamos contar a narração que o Alfredo vai começar a fazer, porque é de uma beleza ímpar, né? E de um ensinamento muito profundo para nós que somos inferiores. E uma característica do espírito inferior é a covardia, porque, né, os espíritos superiores são corajosos. Então vamos começar.
Vamos começar do parágrafo 28, apesar que a gente já comentou sobre a prece, mas nós vamos ler a história que o Alfredo vai contar para a gente e depois a gente comenta. Nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. Bristol é uma cidade na Inglaterra, né? A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. Gente, quem nunca conviveu em ambiente que tenha assim, essa situação de guerra, a gente não tem ideia do que é um bombardeio. É aterrorizante, porque só para a gente frisar bem isso, porque vai vir aqui um exemplo que vai nos impressionar muito, né? Porque é aterrorizante, é uma coisa que a gente nem de sombra é o que a gente vê nos grandes centros hoje, principalmente aqui no Brasil, das guerrilhas, do tráfico e tal. É ruim, é claro que é horrível, os tiros, mas um bombardeio é uma situação aterrorizante. E só para completar, a Londres foi bombardeado 80 dias seguidos. Seguidos, fora as outras cidades. Então, continuando. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Interessante, né, Tereza? Notei, então, que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. E aí a gente vai comentar um pouquinho, depois a gente continua a ler. Então, como o Marco lembrou, a gente não faz ideia, né? Ou se faz, esqueceu de outras encarnações, o que seja um bombardeio numa guerra. Hitler pediu a Churchill que ele se rendesse. E Churchill, né, era o primeiro-ministro da Inglaterra na época da guerra, e o Churchill foi perguntar a algumas pessoas o que achavam, e as pessoas acharam que ele não devia se render. E aí começaram os bombardeios. E os bombardeios só pararam, conta, né, os biógrafos lá da guerra, porque os alemães alertaram Hitler que eles estavam ficando sem combustível. Porque eles já eram 80 dias seguidos de bombardeio. Os filmes relatam palidamente. Tem documentários muito bem feitos hoje em dia, mas não é a realidade do que realmente lá, né? 80 dias seguidos. E aí o que eles viram, né? Eles visitaram em espírito, viram um farol de luz no meio daquela confusão toda. E aí o chefe da expedição que o Alfredo estava falou, vamos descer nesse ponto luminoso. Quando o Alfredo chega lá, é uma igreja, provavelmente toda no escuro, porque não podia acender luz, porque se você acende luz, você é um alvo,
não é? Para os aviões. Então, todo mundo no escuro e eles percebem o quê? Que aquela luz que eles viam eram as orações, eram os hinos, porque o hino provavelmente é uma igreja evangélica, porque na Inglaterra existem muitas igrejas anglicanas. E quem denomina música hino são as pessoas evangélicas, não é? Os evangélicos, eles gostam de chamar as suas músicas de hinos, as músicas que são cantadas na igreja. Então eles veem que o pastor comentou, né, lá, ele fala pastor, eu acho que é pastor. Não, é a passagem... O chefe do culto. O ministro do culto. É o ministro do culto. Parece realmente uma igreja anglicana. O ministro falou, né, aquela situação, aquela experiência em que Paulo e Silas cantavam, né, na prisão, e eles ali também entoavam os hinos com tanta fé, com tanto amor, que começou a sair luz de todos eles. Então, uma observação, nós estamos falando da prece, da importância da prece, que realmente é aquilo que nos ajuda na hora do tormento. Nós estamos vendo isso aqui, né, desde o programa passado, comentando. E eles estão dando um exemplo de uma situação de prece, numa situação terrível de guerra, que ocorreu dentro de uma igreja anglicana. Que parece anglicano. E é um livro espírita falando disso. Para a gente ver, denotar que não há interesse do espiritismo em angariar prosélitos para si, para o seu modo de pensar. O importante, a função da doutrina espírita não é prosélitos, adeptos, isso é a palavra que você fugiu, desculpa. Adeptos, não é isso. O espiritismo, a missão dele é transformar o homem de bem. E é isso. E o exemplo está dando aqui, podia ser em qualquer outra religião, qualquer outra religiosidade. Daí a importância, a gente tira um ensinamento daqui muito importante também, da gente não procurar vigiar as nossas críticas às outras religiões. O que alguém faz na religião é problema dele, o que alguém faz de mal. É problema dele, de errado. Ele que vai ter que resgatar perante a consciência dele, como todo mundo. O pior de tudo é o espírita fazer isso, porque o espírita sabe da verdade. Não é? Nós fazemos isso, é isso que é o pior. Então, criticar, o bacana é que isso o bacana é a gente tem que observar os erros para não fazer a mesma coisa. A gente comenta. Todos os erros que a gente comenta das outras religiões foi o que nós estamos falando de nós mesmos do passado. Quem fez as cruzadas? Quem fez a Inquisição? Quem inventou as indulgências? Fomos nós, estamos aí. Né? A gente fala do judaísmo reinante lá de Jesus. Fomos nós, estávamos lá. O orgulho é o mesmo. Lembrando que tem muitos de nós na Terra há 10 mil anos. Expulsos de outro paraíso, que é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Somos exóticos aqui. Então, a gente só está abrindo esse parênteses para a gente focar nesse exemplo, porque podia dar outro exemplo, mas eles estão dando exemplo aqui, os espíritos estão dando exemplo de uma igreja na Inglaterra. De Bristol, e a igreja parece uma igreja anglicana, ministro, ele falou de ministro e tal, não sei, podia ser da católica, porque também tem, mas a predominância lá não é catolicismo, mas que seja, qualquer uma que seja, não importa, o que importa é o que está sendo feito aqui, né? Isso, e aí ele continua: nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento, porque os primeiros cristãos, onde é que eles se encontravam? Não é? É narrado para nós que muitos deles, apesar da proibição de se reunirem para cultuar, não é, para o culto do Evangelho de Jesus, eles se reuniam nas catacumbas, onde ninguém ia, né? Nos cemitérios, o pessoal devia ter medo do lugar, mas eles se reuniam, porque os primeiros cristãos entravam nos circos romanos, né? Nos circos de sacrifício humanos que aconteciam em Roma, em outros lugares também, como lá em Lyon, na França. E eles entravam, muitos deles cantando, sem medo, com a fé
viva em Deus, em Jesus, nas promessas de Jesus. Então ele tá comparando esses cristãos lá de Bristol aos primeiros cristãos da época, né, do cristianismo nascente. Ele também, o chefe, né, acompanhou os hinos, quer dizer, deve ter cantado junto. Acho que sim. E depois nos disse que os políticos construíram os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Porque o político, né, o governador, os governantes, os abrigos, eles são construídos de tijolos, né, de cimento, de pedra, sejam eles no subsolo, em algum lugar. Mas os cristãos vão construir o abrigo aonde? No coração. No coração é que vai ser, como o Alfredo está dizendo para eles, que os verdadeiros cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. E a gente às vezes fica com pesar de pensar que numa pandemia, né, que aconteceu aqui, né, no Brasil e no mundo todo, em 2020, 2021, muitas casas espíritas, não é? Porque teve um momento em que a gente realmente foi proibido de abrir as igrejas, os lugares públicos. Mas muitas casas espíritas demoraram muito a voltar a funcionar, infelizmente, porque a falta, né, de fé que nós, né, e somos, a gente está falando do movimento porque nós somos espíritas. Muitos de nós demoramos muito a abri-las, né, com medo do vírus, da contaminação. Então, e esses nossos irmãos lá, não tiveram porque, né, uma bomba é um vírus, né? Porque você não sabia que hora ia cair na cabeça. Né? O vírus é até mais light, eu acho, né? Que veio devagarinho, vinha, mas então, isso, né? E a gente vê como ainda a gente nós somos os mesmos. Só para a gente retratar, ele fala aqui que o ministro estava comentando, né? Estava lendo a passagem de Atos dos Apóstolos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão. Ele estava comentando. Só para a gente, já que ele falou, vamos retratar o que vem a ser, que situação foi essa. Essa história de Paulo e Silas, ela está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E está do versículo de 16 a 34. Paulo estava em viagem missionária, como sempre, em Filipos. E aí, na cidade chamada Filipos, tanto que tem a carta aos Filipenses depois, né? E aí ele estava na companhia de Silas. E tinha lá uma jovem que tinha era médium. E na mediunidade dela, ela tinha essa questão de prever as coisas, de contar as coisas e tal. E aí ela tinha lucro com isso, né? Lucrava com isso, né? O que acontece muito hoje em dia, usando a mediunidade para favorecer os seus interesses pessoais, que nunca Chico Xavier fez, né? E aí, o que Paulo, médium que ele conversa e repreende o espírito. E o espírito repreendido, a menina não consegue fazer mais nada. O pessoal ficou invocado com isso, ficou chateado, porque todo mundo ia lá na menina e consultar. E aí arrastaram Paulo e Silas, começaram a inventar coisas dele, tem lá os detalhes, no livro Paulo Estevam fala um pouco disso também. E aí arrastaram Paulo e Silas para as autoridades, inventaram as coisas e prenderam eles. Paulo e Silas foram açoitados e lançados na prisão, porque ninguém era só preso não, gente, era açoitado antes um pouco também. E aí foram espancados e acorrentados no cárcere. E lá no cárcere começaram a cantar, né? Cantar e louvar, né, tal, vai. E cantando e louvando, de repente, lá de madrugada, acontece um mini terremoto que os alicerces da prisão ficam abalados e as grades abrem. Eles, em vez de fugirem, não, começaram a pregar o evangelho e falar de Jesus para os outros presos. E surpreendidos com isso, depois eles foram soltos. Os detalhes estão lá no livro Paulo Estevam, é muito interessante. Era isso que o ministro lá estava comentando, lá durante um bombardeio, né? Da coragem e da fé de Paulo e Silas perante o perigo. O perigo. Né? É isso que porque só, como a gente tinha colocado, eu tenho meditado nisso,
que o medo denota a nossa inferioridade. Não é? Não estamos nos referindo àqueles que são temerários, que enfrentam tudo, mas na realidade ali é orgulho. Não é confiança em Deus. Pode ser orgulho. Eles se acham os mais poderosos, estão acima da natureza, acima de tudo. Não estou falando disso, estou falando da maioria das pessoas que tem um comportamento ainda muito covarde. Na hora do perigo, foge. Pedro é o nosso exemplo. Né, a gente diz que vai morrer por Jesus, mas na hora que realmente o perigo chega, a gente nega. E aí, para concluir o capítulo, o Alfredo vai dizer: às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas, porque isso não deveria ser a regra, mas ela se constitui como regra porque todos fazem. A gente vai pela dor. E aí no Livro dos Espíritos, na pergunta 784, os Espíritos disseram a Kardec que faz-se mister, na resposta, que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Infelizmente, a didática que nós escolhemos para nós é essa. A gente não quer caminhar sem o sacrifício, sem o perdão, sem o amor, sem a fraternidade, mas a gente vai caminhar porque é da lei. E a gente está fazendo a escolha de caminhar pelo mal. Então, Deus permite que ele chegue ao excesso, para que a gente se canse dele e comece a trilhar o caminho do bem. É o que fala na pergunta 784 do Livro dos Espíritos. E logo depois ele vai dizer que, e o maior problema nosso é qual? Na 785, o orgulho e o egoísmo. É isso que faz com que nós tenhamos um comportamento equivocado. Isso está bem exemplificado no nosso dia a dia, quando a maioria de nós, orgulhosos, prepotentes, mandatários, alguma coisa. Tiranos, é isso que eu queria dizer. Tiranos. Quando a gente tem uma dorzinha de barriga, uma febrezinha, a voz fica mais... a gente não grita mais tanto, doce. Mais melíflua, aquela coisa assim, ai, meu amorzinho, faz um chazinho pra mim, e tal. Geralmente são os maridos, né? São mais corajosos, vamos dizer assim, né? Qualquer dorzinha vai muito... E aí vai e tal, é aquilo, passou a dor, pronto, a gente volta a ser o que é. Só a gente fazer uma autoanálise, e nossa mesmo, isso ocorre muitas vezes com nós. É isso que os Espíritos responderam, Teresa leu o Livro dos Espíritos. Então o orgulho e o egoísmo, essas duas chagas morais estão patentes dentro de nós, né? Nessa questão. Então é esse combate que a gente tem que fazer. Esses aqui que estão aqui no bombardeio orando, o ministro, né? É um aprendizado que eles estão tendo. Não sei se depois do bombardeio, depois da experiência, eu não sei se eles vão continuar, não sei, a gente não sabe, não é? A gente não sabe. Mas, é pior de uma guerra, mas eu não sei, vai passar isso, as encarnações vão continuar, eu não sei, a gente não sabe disso ainda. A gente tem vários exemplos nos livros que a gente acha que a pessoa se modifica. Não é isso, melhora mesmo, a gente não sabe, a gente só sabe da encarnação com todas as facilidades, Livro dos Espíritos. Eu só sei que ele está melhor do que eu. Isso mas isso é outra coisa, né? Isso é outra coisa, não é o que a gente está analisando aqui. A gente não sabe, não dá para ter certeza, mas que nesse momento aqui exercitaram o poder da oração e da fé, com certeza. Com certeza. Bom, estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos pelo carinho, pela atenção, lembrando que hoje estudamos o capítulo 18 do Livro Os Mensageiros. Fiquem Muita paz a Jesus, um grande abraço a todos os ouvintes e que Jesus possa continuar nos amparando nos nossos momentos de testemunho. Muita paz. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.